Muito bem. Começando a live da TMS. Vamos colocar aqui, então, o nome dessa nossa live. Birra e análise do comportamento. Muito bem. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos começar a nossa live da TMS. Hoje nós vamos contar com a nossa querida psicóloga, professora Paula Pamplona, que está chegando aqui conosco. Muito bem, vou botar uma luzinha nova que eu comprei aqui para poder fazer a live melhor. Ah, melhorou agora. Muito bem. Então, nessa live de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento infantil importante, que é a questão da birra, né? A gente fez uma publicação nessa semana importante, falando um pouquinho, né, da ideia da disciplina positiva, que não existem crianças mal educadas, num sentido exatamente como a gente traz de moral, né? Mas que existem sim crianças que precisam de mais redirecionamento, e crianças que precisam de supervisão parental, e pessoas e pais, obviamente, e mães e cuidadores que precisam compreender os momentos importantes do desenvolvimento e com supervisão, responsividade, mas também um bom nível de exigência, né? E como se fala bastante, hoje a gente trabalha muito na disciplina positiva, que é a gentileza e firmeza. Oi, Paula, tudo bom? Oi, Eduardo, tudo bom? Tava anunciando a live aqui, comentando um pouquinho sobre isso. Joia, onde é que tu tá, Paula? Você tá no Canadá? Não, mais, né? Não, ainda não. Eu tô aguardando eles abrirem as porteiras, né? Então a gente não tá podendo entrar ainda, não. Tem que aguardar ele a uma posição. Estamos aqui em Fortaleza. Olha só, já mal começamos, já temos uma pergunta sobre birra. Perfeito. Então vamos começar. Paula, tu pode te apresentar para a gente, então, contar um pouquinho, assim, né, a tua carreira. Certo. Bom, eu sou psicóloga, né? Eu acho que já vai fazer, não gosto de falar muito de ano, mas eu acho que deve ter já uns 28 anos, mais ou menos, Puxa, de formada, né? Parabéns. Eu me formei em 93, né? E eu, assim que terminei, até porque na época a gente não tinha muita questão da análise do comportamento e sempre foi uma abordagem que eu gostava, né? E na faculdade que eu fazia tinha muito pouco da análise do comportamento em termos dos professores e tudo. Então eu engatei logo no mestrado e fui fazer fora para poder ter a oportunidade um pouquinho de estudar mais, né? E sempre também trabalhei com criança e adolescente, desde sempre, até mesmo em época de faculdade, como estágio, como professora de pré-escola, poder ensinar inglês em pré-escola. Então, o universo infantil e de adolescência na é docência assim, já há mais de 30 nasceu. anos, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, mais recentemente, de uns 10 anos para cá, eu comecei também a me encaminhar para as TCCs, né? Que foi, assim, uma evolução que eu acho que é quase natural, a gente conseguir casar essas duas coisas, né? Mais ou menos isso. Joia, maravilhoso. Então, tu é a pessoa perfeita para o tema dessa nossa semana, que é o comportamento infantil, assim, né? E aí a gente tem esse conceito mais, assim, comum que as pessoas trazem, que é birra, assim, né? Mas eu iria começar já te perguntando, como é que tu entende conceitualmente birra? O que é a birra quando a gente pensa em desenvolvimento infantil e análise funcional do comportamento? A birra, né, assim, para mim é uma demonstração da criança, é um comportamento onde ela está querendo manifestar, comunicar algum tipo de desagrado, né? Então, assim, quando a criança é pequenininha e alguma coisa que acontece com ela que causa um desconforto, ou um desconforto emocional, ou até mesmo um desconforto, às vezes, físico, né? Fisiológico, uma reação fisiológica, ela vai mostrar isso de alguma forma, né? E se for pequenininha, muitas vezes não tem uma linguagem, não tem condições de chegar e dizer não gostei, não é assim, queria que fosse diferente, e vem em forma de comportamento, né? Então vem em forma de choro, vem em forma de se jogar no chão, vem muitas vezes em forma de bater, de jogar as coisas.
E dependendo das reações que o entorno dessa criança faz, né? Que aí é onde vem a questão da análise do comportamento, porque isso acontece com toda criança, né? É difícil uma criança que não tenha aquele momento de desagrado onde ela vai ter uma Sim. reação de raiva ou de As frustração. contingências do meio, tu quer dizer, né? Exatamente, exatamente. Então, na hora em que esse ambiente e essas contingências que estão sendo, né, ao redor dela reforçam ou não, isso vai se tornando um quadro de birra mais, digamos, crônico, digamos assim, né? Uma coisa que poderia ser esporádica, uma expressão de emoção esporádica, normal, esperada para a idade, às vezes vai se tornando um comportamento repetitivo e reforçado e super útil para a criança, né? Então, eu, pelo menos quando eu falo de birra, para mim é aquela birra que já se instalou como uma coisa que a criança está ali já utilizando meio que para conseguir as coisas ou para ter do jeitinho dela, né? Não é uma coisa tão só ocasional que acontece. Uhum. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que a birra é interessante, porque ela é uma expressão de alguma necessidade não atendida da criança. Totalmente. É. E dependendo do momento do desenvolvimento, essas necessidades vão ser diferentes também? Sim, completamente, né? E esse é um dos, digamos assim, esse é uma das orientações que a gente dá para os pais, né? Assim, porque uma coisa é o você estar lidando com uma criança de 2 anos e qual é a necessidade dessa criança de 2 anos, o que é que ela está querendo expressar com essa birra de 2 anos. Outra coisa é você ver uma birra numa criança de 8 ou de 9, né? Que já tem uma linguagem, que já tem todos outros repertórios comportamentais e por que ela ainda se utiliza da birra. Então já começa a ficar uma coisa mais assim estranha a gente dizer por que ainda está persistindo tanto, né? E inclusive a gente sabe que tem adulto birrento também, né? A birra não é uma coisa só da criança e dos adolescentes. Às vezes isso se perpetua até mesmo na vida adulta, né? Vira um padrão de comportamento que pode se perpetuar. Então, com certeza, tem as fases aonde isso é esperado, aonde a gente sabe que vai acontecer, né? E tem fases que a gente já fica assim, poxa, já não era mais para estar tendo com essa frequência, já não era para estar mais com tanta intensidade, né? E vamos estudar qual é a função dessa birra, né? Porque você sabe que todo comportamento ele tem uma função. Né? Ele só é mantido se ele tem uma utilidade para a gente, por mais estranho que pareça. Né? O que Exatamente. eu ouço muito aqui no consultório, quando os pais chegam assim, mas como é que ele pode ser bom para a criança se jogar no chão, bater a cabeça na parede? Eu digo, gente, a gente pode não perceber, mas aquele comportamento está tendo algum tipo de utilidade para ele, senão ele entrava em extinção. Né? Então, assim, senão ele desaparecia, ele deixava de existir. E esse é que é o segredo, né? Assim, quando a gente fala de análise de comportamento, é a gente ter pelo menos os conceitos básicos para justamente poder avaliar isso aí, né? O que é que ela está ganhando? Então vamos para isso aí. Quais são os conceitos básicos assim da análise de comportamento de forma rápida assim? São vários, né? Mas eu acho que o primeiro básico, eu acho que é o próprio comportamento, né? Eu acho que às vezes a gente esquece de entender o que é se comportar. E nem sempre comportar é uma coisa observável, né? Então, isso a gente chama de comportamento interno também, ou privado, né? Então, pensar é se comportar, sentir é se comportar, né? Então, essas coisas podem estar acontecendo, o mundo ao redor pode não estar percebendo, mas isso não quer dizer que não vai determinar algumas consequências. Então, primeiro a gente tem que ter uma noção muito precisa do que é se comportar, né? Que às vezes algumas pessoas erroneamente acham que é só aquilo que a gente realmente observa e manipula e controla, e não necessariamente. A gente tem os nossos comportamentos internos. Então, aí, uma das coisas principais é a gente entender o que é comportamento, né? Eu acho que depois a gente falar das questões de reforço mesmo, né? O que são os reforços, os tipos de reforços diferentes, né? Porque os pais, para poderem intervir de uma forma mais eficaz, eles precisam entender o que é que estão mantendo justamente esses comportamentos. Por que tem comportamento que desaparece, a criança faz uma vez e desaparece, e por que tem outros que são mantidos, né? Inclusive alguns até que são, como a birra, algo que perturba bastante. Então, a gente vai explicar para isso quais são os conceitos, o que é um reforçamento positivo, o que é um reforçamento negativo, né? Quais são, o que é um reforçamento por contingência, um reforçamento
comportamento por regra. Aí são coisas bem, né? Assim, você teria que ter umas 3, 4 lives para a gente falar de todos esses conceitos. Deixa eu te perguntar uma coisa bem rápida, porque eu vejo que os meus alunos têm muita dificuldade, eu explico para eles, mas eu quero te ouvir. Eu vejo que muitas pessoas, inclusive pessoas leigas, confundem punição com reforçamento negativo. Exato, Dizem, ah, não, mas aí tu deste, né? Isso é um reforço negativo, né? Eu falo, olha, eu acho que tu está me dizendo que na verdade foi uma punição, né? Tu Isso. pode só, então, nesse ponto, diferenciar os dois? Sim, sim. O reforço negativo, na verdade, a punição, por exemplo, que é mais fácil de entender, né? A punição é quando a gente aplica um estímulo que normalmente é um estímulo ruim, aversivo, né? Logicamente após algum comportamento também indesejado. Então, como um exemplo, a criança está ali no caso da birra que a gente está falando. A criança está tendo uma birra e a gente chega e diz: você agora, alguns pais, vai levar uma palmada, ou então você agora vai ficar, sei lá, no cantinho ali, sem poder fazer, sem poder ir brincar com os teus amigos, né? Então a gente vai dar algo de ruim, né? Um estímulo ruim para a criança, após um comportamento não desejado. Isso é o que seria a punição, né? Enquanto que o reforço negativo é a retirada de algo que poderia ser potencialmente positivo, né? Então, quando a gente fala de reforço negativo, esse negativo não é porque é uma coisa ruim, mas é porque é a retirada de algo, né? Então, é um menos, né? Digamos assim, a gente fala o negativo quando a gente está falando de retirar. Então, a gente está retirando. Então, você se comportou mal, então, infelizmente, hoje você não vai poder fazer aquela coisa legal que você ia fazer, né? Que é diferente de você chegar e dar uma palmada, ou de dar um grito, de dar um berro, de você vir com algo aversivo para a criança, que eles confundem muito isso, né? E justamente essa diferença, quando a gente fala de punição, essa pequena diferença, às vezes também a gente usa uma nomenclatura de punição tipo 1, tipo 2, né? Então, a punição tradicional seria essa que a gente dá, seria mais a punição que a gente chama de tipo 1. E a tipo 2, aplicar um estímulo aplicar algo ruim, né? E o tipo 2, que seria quando a gente retira algo, digamos assim, agradável para eles, que eles queriam muito, e a gente está retirando como uma consequência, né? Tanto que a gente diz, se é para usar uma punição, dê preferência para tipo 2 e não para tipo 1, né? Assim, a gente tentar usar o mínimo possível da punição. E por quê? Por que é ruim poder punir dessa do tipo 1? Ou seja, dar algo desagradável para uma criança que está fazendo algo que para os adultos pode não ser agradável. E hoje a gente sabe que tem vários, digamos assim, efeitos colaterais das punições, né? Então a gente sabe que ela, apesar dela ser um tipo digamos assim, de técnica, um tipo de abordagem, que ela surte um efeito imediato, ela já se mostrou totalmente ineficaz, a longo prazo principalmente. Ou seja, a criança não aprende com a punição, né? E o que a gente quer é que realmente a criança aprenda. Ela aprenda o que é certo, ela aprenda o que é errado. E não que ela simplesmente viva em cima de ter medo, né? De fazer alguma coisa ou de receber alguma coisa negativa, né? E aí, algumas das consequências ruins dessa punição, principalmente dessa punição que traz o estímulo aversivo, né? É que você pode criar, eliciar, como a gente fala, né? Vários respondentes desagradáveis, que os respondentes são aqueles comportamentos que a gente não controla, são basicamente como se fossem as emoções e todas as consequências que as emoções trazem. Então, de repente, você vai trazer aí choro, você vai trazer sudorese, você vai trazer taquicardia para a criança, né? Todos esses respondentes que são extremamente ruins. A própria ineficácia, como eu falei, né? A duração dele não é boa, então você vai acabar tendo que aumentar a dor, que é normalmente o erro que acontece. Como não As pessoas dura, aumentam o dano. aumenta a dose, né?
E aí, como eu aumento a dose, vai ter uma hora que essa criança vai fazer justamente o contrário do que você quer, porque ela vai se rebelar contra esse excesso de punição, né? Ou então ela vai ser uma criança que vai acabar se embotando também emocionalmente. Eu não posso fazer nada, porque senão o papai ou a mamãe vão fazer aquilo. Então, é aquela criança que se torna extremamente submissa, né? Não consegue verbalizar, não consegue ser assertiva. Então, o excesso de punição, ele realmente traz efeitos bastante negativos, né? Assim, a gente orienta para utilizar em últimos casos, né? Assim, quando por algum motivo a criança está correndo um risco de vida ou o prejuízo que ela está tendo com aquele comportamento é tão grande que talvez valha a pena usar esse tipo de recurso, né? Isso. Se já foi tentado outros e não deram certo, né? Tipo assim, já se tentou positivo, já se tentou outras formas de abordagem, já se tentou e não tá dando certo, então talvez vamos tentar ver se a gente consegue fazer algum tipo de punição, né? Mas o ideal é que realmente não seja a prática corriqueira, né? Mas como ela é sedutora justamente por causa disso, porque ela tem um efeito rápido, né? Então, assim, a criança tá ali, você dá um berro, às vezes a criança para, né? E aí a pessoa para ali, mas o que é que você está ensinando para ela naquele momento, né? Então, você tem que também fazer essa análise. O que é que eu estou ensinando na hora que eu estou punindo? Você está dando um modelo de agressividade, você está dando um modelo de desregulação, porque você mesmo está desregulado para fazer, né? E o que eu acho que é muito pior da punição, sabe, Eduardo, é que a punição, ela tem muito a ver com o nosso emocional, né? Então, a gente pune, porque nenhum pai gosta de punir, né? Na minha experiência, nenhum pai gosta de bater, nenhum pai gosta de botar de castigo, nenhum pai... Eles fazem isso porque eles acham que é um necessário para educar, né? Então, o que é que eles fazem? Eles tentam postergar o máximo, que é um dos grandes erros, utilizar a punição. Então, eles ficam adiando, olha, não faça isso, olha, não faz isso, olha. Só que daí o pai e a mãe E aí o pai a está sua em própria emoção ebulição, né? O pai está entrando em ebulição aqui. E aí, quando ele vai agir, normalmente ele age de uma forma também destemperada, né? E aí a gente vai ver, olha só o exemplo que você está dando. Como é que você pode pedir para o fulaninho não bater no irmão, mas você, um adulto, perdeu o controle e bateu numa criança, né? E aí a gente vê as contradições, a gente vê, inclusive, a falta de consistência, que é outro erro clássico quando a gente está falando de lidar com birras e de dar limite, né? Que é consistência. Então, se no dia que eu estou super tranquila, tive um dia ótimo, cheguei em casa, estou super paciente, eu talvez tolere alguns comportamentos do meu filho por muito mais tempo e com muito mais facilidade. Mas naquele dia que eu tive o dia de cão, cheguei já em casa esgotada, né? O chefe já encheu meu saco, eu tô aqui já na última. Às vezes a criança vem com uma pergunta boba e às vezes não é nenhum comportamento tão inapropriado e a gente vai lá e pune de uma forma, às vezes até muito severa. E aí a criança fica, como assim? O que foi que eu fiz? Daquela vez eu apanhei, agora eu não apanhei, hoje eu não fiz nada e apanhei. E essa falta de consistência é péssima, né? Porque aí é mais uma vez a gente... Porque gera uma dupla mensagem. Eu estava pensando aqui, acho que essa nossa live, essa nossa conversa vai ser muito legal, porque eu gosto muito do comportamentalismo, mas eu tenho trabalhado muito com disciplina positiva. Sim. Faz umas outras coisas interessantes. E na disciplina positiva tem duas coisas que eu acho legal, quando tu falou sobre punição, que a gente avalia, que é a ideia de que se tem a punição, muito provavelmente esse adulto não está conseguindo ser responsivo, ou seja, bem como tu falou, ele não está entendendo o que realmente aquela criança necessita. Isso. Ou seja, e daí tu volta para a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né? A violência é sempre uma expressão péssima de uma necessidade não atendida. Primeiro, não está conseguindo entender o que a criança precisa. Segundo, que é o que eu vejo muitos meus pacientes, né, especialmente assim, famílias, né, não tem combinação prévia. Não tem, dependendo da idade, Perfeito. Mas não tem acordos claros. E na disciplina positiva eu acho legal, porque eles têm um conceito que eles chamam de consequências lógicas, que é para exatamente poder fazer essa diferenciação da punição.
que é poder, como última instância, poder mostrar, olha, a gente já fez essa combinação, se você faz esse ato, né, tu pode escolher fazer esse ato, mas tu não pode escolher a consequência que ele vai ter. Então, tu precisa te responsabilizar pelas consequências. E aí Isso. eles têm uma coisinha que eu acho muito joia, que eu trabalho muito com os casais que eu trabalho, que é poder pensar assim, ok, tu viu que teu filho fez uma coisa que não foi legal, tua filha, né? E tu vai aplicar um comportamento ali. Se o teu objetivo é educativo, o comportamento que tu aplica depois precisa ensinar algo pro teu filho, Isso. né? Então, às vezes Exato. eu fico pensando, tá, o teu filho te desrespeitou e aí tu tirou o computador dele. Aí eu pergunto aos meus pacientes, como é que tirar o computador do teu filho vai ensiná-lo a te Aqui, respeitar mais? Tu exato. gostaria que ele tivesse mais empatia. O que que gera empatia? A tristeza? Então eu Uhum. penso, será que não seria melhor, como consequência lógica, o teu filho escutar o quão triste tu ficou Isso. quando ele te Isso. desrespeitou? Perfeito, E o perfeito. quão chateado tu fica nesse momento enquanto tu gostaria que ele pudesse? Será que isso não move mais? Será que tirar o computador, além de não necessariamente ensinar ele a te respeitar, vai aumentar a sensação de desrespeito Exato. que ele vai ter, porque é uma criança, e Lógico. ainda sentir raiva de ti? E É, daí é que eu queria te perguntar, exatamente. o quanto às vezes o sistema a gente trabalha muito isso, o quanto às vezes o intuito do adulto é punição, mas na realidade ele faz um reforço positivo do Sim, comportamento ruim, na real. sim, normalmente isso é Analiticamente uma coisa não que é uma punição acontece. verdadeira, porque não extingue o comportamento. Não extingue, né? Uma verdadeira punição ou uma verdadeira extinção, o objetivo é a diminuição do comportamento ou a extinção. Exato. Se não está extinguindo, é porque alguma coisa está muito errada. Você está reforçando. E reforçando não só aquele, ou reforçando outros que você nem se dá conta, né? Que está ali naquele emaranhado, você começa a reforçar outros comportamentos paralelos e também, às vezes, tão disruptivos quanto, e daqui a pouco você está com um efeito bola de neve aí. E aí, quando a gente fala de ter essas noções dos conceitos, tanto da análise funcional do comportamento, mais do TCC, como também da própria psicologia positiva, é para que os pais consigam ter esse olhar de dizer assim, vamos entender o que está acontecendo, né? Exato. Porque como a criança não vem com manual, eles ficam muito perdidos. Então, esses conceitos que a gente está conversando aqui abrem a cabeça deles, né? Dizer, tá, então eu achava que estava diminuindo uma coisa, mas na verdade eu estou aumentando, eu tô criando outros, né? E aí a gente sabe que validar emoções, como você falou, né? Porque para mim É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. a questão da psicologia positiva também tem muito isso, né? A questão da gente estar validando as emoções da criança, para mim é uma forma preventiva de birra, né? Então, assim, Perfeito. quanto mais você valida as emoções da criança, quanto mais você chega e diz, poxa, eu entendo que tu tá com raiva porque eu não deixei você tomar o sorvete agora, mas será que você entende por que eu não te deixei tomar sorvete agora? É porque tu vai almoçar daqui a meia hora, né? E aí vai comprometer teu alimento. E para mim é muito importante que você coma bem, né? E Joia. aí eu costumo dizer que limite, quando os pais perguntam assim, quando a gente começa a dar limite? Eu disse, a gente começa a dar limite quando a gente resolve ter filho, né? Porque assim, esses limites, eu acho que a gente tem que começar a implementar eles desde a nossa cabeça. O que é que eu quero ensinar para essa criança? O que é que eu quero passar para ele que é certo e que é errado? Porque isso é que é limite, né? A gente dizer, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto cuidadores, o que é que a gente quer ensinar para essa criança? Então, estabelecer limite já começa daí, né? E aí a gente vai validando as emoções de acordo quando a gente vai colocando esses limites, que é desde bebezinho, né? É desde bebezinho quando a criança começa realmente a explorar esse mundo e mexe numa coisa que não é para mexer, e a gente vai lá e dizer que não pode, olha, não dá, aqui não é assim, tem que mexer nisso. Então, é mais ou menos isso. Validação de Perfeito. emoção, para mim, é Então, fundamental. olha só. Vamos voltar um pouquinho, porque é bem legal o pessoal que está nos assistindo, né? Então, acho que a primeira coisa que eu trouxe que é muito importante é, para poder lidar com a birra, tem que entender o desenvolvimento infantil no sentido de quantos anos tem essa criança e o que, que ela está necessitando. Ou seja, como tu falou, não vem com manual e a gente tem que aprender a partir
Aí tu entrou no segundo ponto, que é validar emocionalmente a criança. Uma coisa importante que a gente sempre fala, Paula, e que a gente fez, acho que uns 2 posts sobre isso, e as pessoas confundem muito, que, e até no nosso livro da TMS a gente diferencia, que validar não é valorizar, né? Sim, Validar não é reforçar positivamente. sim, sim. Validar, eu que trabalho com estatística, para mim isso é super fácil, porque validar em estatística é só tu comparar dois instrumentos para ver se faz É, sentido, entendeu? isso, Agora, isso. se a pessoa vai responder mais ou menos, isso é outra coisa. Então, as pessoas confundem e acham que validar as emoções de uma criança é tu concordar com o comportamento que ela utilizou para expressar isso, né? E Isso, na realidade, isso eu queria perguntar contigo, te explicar um pouquinho o que é o validar emoções. eu acho que o validar é você ter uma postura empática com essa criança, né? É você reconhecer que aquela Isso, emoção dela é completamente compreensível e que nós também, no lugar dela, teríamos aquilo ali. Quem não fica chateado quando ouve um não? Quem não fica com raiva quando é frustrado de uma coisa que quer muito? Né? Então, validar é isso, é dizer, eu entendo o que é que você está sentindo. E essa sua emoção é uma emoção válida, é uma emoção compreensível, justificável. Agora, o que você vai fazer com essa emoção é que aí depende, né? Você não pode, porque está com raiva, sair batendo no seu amiguinho. Não é porque você está com raiva que você pode sair quebrando a casa inteira. Então, a gente é justamente isso, a gente valida a emoção, não comportamento. E eles atendem a confundir as coisas como se fosse uma coisa só, né? perfeito. Eu estou se eu disser que eu estou validando a raiva, eu estou validando também ele jogar as coisas para cima. Não, são duas coisas diferentes. A gente está falando de emoção, que é uma coisa, né, digamos assim, como a gente diz, é um respondente, a emoção vai vir e acabou. A gente que tem, que é amigo do Renato, da Marina, a gente sabe, né? Tanto que a educação Sim, socioemocional, ou seja, a emoção básica, ela vem e acabou, todo mundo tem raiva, todo mundo tem alegria, né? Vai vir também as que a gente chama de desagradáveis, não tem como controlar. Agora tem como a gente aprender a lidar com elas de uma forma mais construtiva, mais positiva, e como a gente demonstrar essas emoções de uma forma que eles mesmos não se prejudiquem. Né? exato, E mostrar até como você falou, mostrar as consequências naturais do que é exato, que aqueles comportamentos podem trazer, né? Se você já parou para pensar o que é perfeito. que isso pode fazer para ti, né? Pode de repente afastar teus coleguinhas, de repente ninguém vai querer brincar com você por causa disso, ou seja, fazer essa reflexão junto com a criança. Mas é perfeito, a gente não valida comportamento, a gente valida emoção, Exato. né? Deixa eu Empática. voltar contigo. A Maite ele perguntou uma coisa muito legal, que a ideia é assim, pô, mas e como fazer isso com crianças de 2 anos? Que são, acho que provavelmente já deve estar pensando como fazer isso com uma criança que não consegue verbalizar através da linguagem oral, porque a criança expressa Uhum. através da linguagem não oral. E aí eu lembrei de um exemplo num livro da Jane Nelson com outros 2 autores sobre disciplina positiva de até 3, para crianças até 3 anos, né? E ela tem um exemplo muito bonito, assim, né? Que é a criança que a mãe pega no Ó, colo. para quem está assistindo, é esse aqui, ó, tá Ah, aqui. esse aí. Ah, tu tem o da primeira, muito lindo. Porque E eu tenho tenho os, também eu o tenho os dois, né? O de 0 a lindo, 3 e o muito jóia. outro, né? E no exemplo, eu acho muito jóia. Aquele exemplo me marcou muito, assim, né? Que era uma criança de 1 ano e pouquinho, ou seja, nada falante. Isso. E que a criança vem e começa a meio que dar um tapa na cara da mãe. E aí, o que que ela traz? Assim, a mãe pega a mão e diz assim: Ah, neném, você quer fazer carinho na mamãe? A mamãe vai te mostrar como se faz carinho. E aí ela pega Isso. a mão e ela faz assim. Isso. E aí eu pensei, como é importante a ideia da empatia e de tu entender o desenvolvimento. Ou seja, que uma criança de 1 ano e meio não tem uma percepção moral de bem ou mal e está querendo fazer mal por algo nesse sentido. Ela está querendo interagir com o toque Isso. e que o pai que olha diz, não, não bate no neném. Pode estar, na verdade, punindo um comportamento que é Exato. altamente desenvolvido, Exato. só que precisa Exato. ser adaptado, né? Eu achei lindo esse exemplo de uma empatia ativa e de já Isso. colocar no discurso, mesmo que a criança não fale, esse processo. Daí eu Isso. gravei contigo, o que que tu pensa sobre isso de validação de crianças não falantes ainda e desse exemplo, assim, né? Exatamente isso. Eu acho que quando a criança é muito pequenininha, que ela não fala,
nós adultos acabamos, de certa forma, até assim, usando o termo, projetando muito nela, né? Diz assim, Exato. porque ela me bateu, então ela está me agredindo. Então, se ela está me agredindo, eu tenho que punir isso, eu tenho que ir contra isso. E de repente não é, de repente nem é, foi um tapinha porque ela estava excitada por alguma coisa, né? Então, mais uma vez, vamos observar, né? Não vamos presumir, vamos ser bons observadores do comportamento para a gente ver, será que foi um tapa realmente, né, com essa intenção ou não? Mas independente disso, é fazer como você falou. Poxa, ela está aqui insatisfeita com alguma coisa, ela está chateada com alguma coisa. Então, eu Exatamente. vou tentar olhar para esse bebê ou para essa criança pequenininha que mesmo que ela não saiba falar, eu vou me colocar no lugar dela. Poxa, como seria ruim eu estar sentindo alguma coisa que está me incomodando e eu não saber nem falar. Eu não saber nem expressar para esse adulto aqui que me controla de todas as formas, né? Porque o adulto às vezes está ali segurando, tá? Exato. Controla de todas as formas. E eu não consigo dizer para ele o que é que eu estou passando aqui na minha cabeça. Então, eu acho que o adulto tem que ter essa visão empática e dizer, você está querendo fazer um carinho? O que é que você quer? Você quer um beijinho? E aí a criança vai também, através até da modelação, aprendendo essas coisas, né, bacanas, Exato. de comportamentos mais Eu lembro apropriados. de um outro caso, eu estava também trabalhando e a criança estava mexendo horrores nas tomadas, tirando os fechadores de tomada, né? Sim. E aí o casal que eu estava trabalhando estava muito preocupado, meu Deus, o que nós vamos fazer? E dizendo não, não, não. Eu falei, gente, olha só, calma, né? Vocês acham que uma criança de 1 ano e meio tem a intenção de destruir tudo que vocês fizeram, se eletrocutar? Ela não tem. Ela está aprendendo como encaixar e encaixar as coisas. Eu falei, tu quer Isso, fazer com que ela pare de fazer isso? Não pune o comportamento, encoraja ela para pegar essa necessidade e pôr em isso, outro lugar. Comprem isso. um negócio de encaixar, encaixar. Exato. E aí, sabe o que eles me disseram? Que eu acho que foi interessante poder discutir. Era assim, pois é, mas a gente tem cachorro e a gente não tem onde deixar. E tem várias outras coisas na casa que talvez impeçam da gente poder ter esse tipo de brinquedo. Eu falei, bom, mas aqui a gente tem uma opção, porque a criança de vocês está mostrando a necessidade de desenvolvimento. Uhum. E aí, como é que nós vamos fazer para dar limite para o cachorro não comer os brinquedos? O cachorro comia todos os brinquedos, tá? Eram 2 cachorros, inclusive. É. Né? Ao Aí tem que mesmo tempo também dar dela limite poder para ter o cachorro, isso, né? exatamente. Tem que também fazer né, todo o processo com os cachorros também. Mas eu E acho que aí, só para terminar, e aí eles compraram e ela parou de mexer nas tomadas porque ela amou encaixar e desencaixar o negócio. sim, sim, E não precisou de exatamente. punição nenhuma, não precisou de dizer Nenhuma. não, 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 não. Até porque quando você dá esse tipo de não, não, não direto, o que é que acontece? A criança acomoda. E aí o não perde a eficácia, né? Vai ser uma palavra que não tem mais sentido nenhum. De tanta gente falar não, né? Habitua. Não tira completamente o poder da palavra, né? Então E a até gente eu brinquei com eles, eu falei assim, olha, ele assim, porque a gente diz não, ele segue fazendo. Eu falei, graças a Deus ele segue fazendo, porque ele está conseguindo passar pela dificuldade de vocês e seguir insistindo no desenvolvimento dele, que é mexer em isso, casa, tirar e isso, botar. Eu falei, então isso, aproveitem enquanto ele isso, não desistiu isso, de exato, poder mostrar a sua necessidade, o seu isso. desenvolvimento e vamos dar um bloquinho de encaixar para essa criança. Isso, que aí vem aquela história que a gente estava falando, né? De entender um pouquinho do desenvolvimento de criança. Porque criança, se ela é pequena principalmente, ela vai precisar ir para o chão, ela vai precisar mexer, ela vai precisar engatinhar, ela vai precisar explorar, ela aprende dessa forma, né? Então, se a gente não quer que ela faça coisas, como você falou, mexer na tomada ou qualquer outra coisa inadequada, a gente tem que fornecer uma alternativa. Se a gente não fornece uma alternativa, aí você vai estar meio que, né, lutando contra a maré, porque ela vai, e eu costumo dizer assim, a gente está em péssima desvantagem, grande desvantagem, porque elas têm uma energia danada, uma tenacidade danada, todo o tempo do mundo para poder fazer isso. A gente é que não tem nenhum desses privilégios, né? A gente já está cansado, a gente já está saco cheio de muita coisa, a gente não tem mais essa vitalidade, então a gente já está em desvantagem em relação à criança. Então, a gente tem que planejar, né? Eu acho que a gente, é justamente o que você falou também em outro momento, a gente tem que planejar. Se eu estou com um bebê na minha casa que é com 8 meses, 9 meses, que está nesse momento de exploração, eu tenho que ter utensílios adequados para ele.
né? E aí a gente fala assim, ah, brinquedo é caro, tem muita gente da população. Gente, pega pote de sorvete. Quem é que... Olha, eu acho que isso é uma coisa que é típica de pai. Qual é o pai que às vezes não diga assim, olha, a gente comprou um brinquedo super caro e ele ficou mais tempo brincando com a caixa e com o papel do que com o brinquedo, né? Para você ver que não precisam ser coisas caras, não precisa ser o brinquedo lá da marca tal ou X, mas sim você adaptar, como a gente está dizendo, o que ele precisa explorar, ele precisa manusear, ele precisa, e aí dependendo da fase da criança, seja lá o que for, né? Tá precisando de atenção, tá precisando de estar com você. Hoje a gente tem muito no consultório as crianças que já verbalizam a ausência que sentem dos pais, né? Eu quero meu pai perto, eu quero meu pai quando chega em casa ainda vai pro celular e ou ainda fica no WhatsApp direto. Então, às vezes essas birras ou até mesmo os comportamentos considerados, né, assim, desagradáveis ou disruptivos, vêm disso, a criança está querendo atenção, né? E tu acha que... Desculpa, pode terminar, desculpa. Não, e eu digo assim, infelizmente, nós seres humanos temos um péssimo hábito. A gente dá muito mais atenção para o que é aversivo do que para o que é legal, né? Mas é que então, isso facilitou a nossa sobrevivência para a gente poder chegar até aqui. Agora a gente tem que desabituar um cérebro de milhões de anos. Agora a gente tem que criar um novo repertório, né? A gente tem que criar um novo repertório. A gente não tem mais aquelas ameaças de antigamente, né? Então a gente não precisa mais estar o tempo todo nesse alerta, né? Nesse alerta, né? Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que existe alguma relação entre a birra infantil e dar conta dela e a proficiência emocional que os cuidadores têm de si mesmos? Totalmente, totalmente, né? Assim, porque eu acho que se a gente, enquanto adulto, a gente não sabe lidar com a frustração do filho, como é que a gente vai conseguir administrar isso, né? Se a gente, enquanto adulto, não sabe discriminar, como alguns pais que chegam pra gente que não sabem nem discriminar a emoção, se é raiva, se é tristeza, se é ansiedade, nojo, se é medo, não sabe se é nojo, se é medo, quais são se eles não sabem como é que eles vão conseguir ter esse manejo e até mesmo ensinar isso para os filhos, né? Então eu acho que é fundamental que os pais eles passem por esse processo também de uma educação socioemocional e de uma proficiência socioemocional para que eles possam não só entender o que os filhos estão fazendo, mas que eles possam também passar pelo processo de uma forma mais tranquila, porque não é fácil, como você colocou na tua postagem, não é fácil, é cansativo, requer tempo, demanda dedicação, demanda planejamento. Então, para isso, emocionalmente, a gente tem que estar bem e saber até identificar, né? Eu costumo dizer assim, a gente não é robô. Então, tem horas que a gente vai estar mesmo esgotado. E por que não reconhecer isso, chegar para a criança e dizer o papai não está bem hoje. A gente conversa mais tarde. Me dá um tempinho para eu me acalmar, né? Agora, para isso, a gente tem que se reconhecer, né? nessas emoções. Exatamente. Então, a gente acaba cometendo mais erros ainda porque simplesmente não conhece das nossas próprias emoções, né? Então eu acho que é necessário, é condição sine qua non, como a gente fala, né? Os pais passarem por esses tipos de treinamento, né? Exatamente. Eu percebo isso claramente assim, com os casais que eu atendo, que no momento que eles conseguem ser mais proficientes nas próprias emoções, eles conseguem cada vez mais fazer isso com os filhos falantes, que é mais fácil. Sim. Mas o que eu acho que é mais difícil, mas que dá para fazer, é esse processo de empatia. Eu gosto de chamar, não tem esse nome, né? Mas de empatia ativa, assim, né? No livro também da comunicação não violenta, o Marshall fala muito disso, de que às vezes a gente não vai ter tempo, ou às vezes até nem vai precisar perguntar necessariamente o que a pessoa sente, porque a gente é ser humano. Às vezes a gente vai ter uma certa percepção de qual é a emoção que a pessoa está tendo e por que ela está sentindo isso, né? Que é a básica teoria da mente. Né? Então ele vai dizer no livro que eu acho muito joia, e eu trabalho muito com meus pacientes, e às vezes poder chegar para a criança e dizer, olha, eu acho, mesmo, inclusive não falante, eu imagino que tu deve estar com raiva por causa disso, daquilo. Né? Teve uma vez um atendimento que foi muito legal, assim, uma criança fazia muita birra, uma criança de, acho que ela tinha um ano e 2 meses, era muito pequenininha.
porque a mãe tinha que sair para trabalhar, né? E era muito difícil, ela berrava, aí tentou fazer todos os comportamentos que, na realidade, acabavam só reforçando, né? Sair escondida, sei lá o quê. E aí nós fomos Mentir, para né? Eu vou trabalhar. ver ali, volto jogo, não volta Fica nunca. com a vovó, É, espera dormir, aí dorme e foge, né? Quando, na exato. realidade, a necessidade era de pertencimento. Então, todos esses comportamentos mantinham o abandono. E Sim. aí a criança seguia ruim, né? E aí a gente conversou um pouquinho dela poder fazer isso. Tipo, dizer, olha, a mamãe imagina que deve estar muito triste, porque tu ainda acha que se a mamãe sair, a mamãe nunca mais vai voltar. Mas eu quero te dizer, a mamãe precisa sair, é triste mesmo. A mamãe fica muito triste de te deixar aqui. Nós dois sentimos a mesma coisa, Eu também tenho mas saudade, né? Eu também vou ficar com saudade, eu isso, também vou mas ficar. perfeito. E aí eu também quero te poder dizer isso, mas o que deixa a mamãe feliz é saber que eu vou voltar e vou te ver. E eu Isso. espero que tu possa devagarzinho ir lembrando que a mamãe vai voltar. Paula, foi uma semana que ela fez isso. É, é, E acabou. é. Acabou? A gente fala às vezes assim que Parece que tem parece que é algo de uma comunicação mágica. emocional que funciona magicamente, assim. Exatamente. E, mas não é mágica, né? É simplesmente Não? porque a gente conseguiu entender exatamente o que é que estava acontecendo. O que é que, como você falou, qual era a demanda dessa criança, o que é que estava acontecendo, Isso. quais eram os comportamentos que a mãe estava fazendo, que na verdade não estava ajudando em nada, estava reforçando mais ainda, no caso, a questão do abandono. Na hora que você monta esse quebra-cabeça, aí fica muito mais fácil de você, digamos assim, remontá-lo de uma forma adequada, né? Então, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E aí acontece isso, esses resultados, às vezes, super rápidos, né? Super É. eficazes, que às vezes os próprios pais dizem assim, olha como é que eu não fiz isso antes, porque eu não fiz isso, né? É Não porque foi às tão vezes eles não simples, percebem né? que o próprio comportamento deles co-reforça, né? É Reforça. co-participativo no processo da Exato. birra, né? E isso, o que que tu pensa sobre isso, Paulo? Tu acha que é importante os pais também falarem sobre o que eles sentem daquelas sensações ou falarem sobre as histórias que eles já sentiram? Como essa, por exemplo, né? Que eu pedi para que a mãe pudesse dizer que ela também se sente triste, que as duas estão sentindo a mesma emoção, falar como é que ela resolve a emoção dela. O que Sim, tu pensa sobre isso? sim, eu acho que é fundamental, até porque nós, né, assim, os adultos de referência dessa criança, vai ser através da gente que eles vão começar a ter essa proficiência emocional, né? E isso não Exato. acontece num vácuo, isso não cai. Infelizmente, ninguém aprende por osmose isso daí. A gente aprende é falando, é mostrando, é vivenciando. Então, eu acho que é fundamental mesmo que os pais verbalizem isso, né? Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou alegre, ai que bom, não estou me sentindo bem. Porque é através dessa verbalização que a criança vai adquirindo esse vocabulário emocional, é que ela vai aprendendo a discriminar essas emoções, inclusive os respondentes de cada emoção, né? Ai, quando eu tô alegre, eu me sinto, meu corpinho sente assim, sente assado, sente isso. Quando eu tô triste, quando eu tô ansioso ou com medo, me dá aquele frio na barriga, meu coração acelera. Se a gente não vai ensinando essas coisas para a criança, né? Ela às vezes vai aprender de uma forma muito capenga ou muito torta e equivocada, né? Então, eu acho que é muito importante que os pais façam isso, né? É necessário que eles façam isso, né? Exato. E mais uma vez, é importante que eles tenham esse aprendizado, porque alguns têm, mas são poucos, né? Então, às vezes, o processo da gente enquanto terapeuta, às vezes é fazer isso primeiro com os pais, né? Nos treinos Exato. parentais, de ensinar Né? com os pais, para depois que eles possam levar isso para casa, porque a gente vê a Para criança os na filhos. semana, tão pouco, né? Então, assim, eles têm que dar essa continuidade em casa. Então, às vezes, essa educação socioemocional é muito necessária com os pais, né? E às vezes é Com o os primeiro pais. passo que tem que ser feito. Deixa eu só para avisar para o pessoal que está assistindo, pessoal, façam as perguntas que vocês quiserem, que daqui a pouco a gente já está terminando. Então a professora Paula vai responder o que vocês quiserem. E aqui a Maitê perguntou assim, ó, se a ansiedade de separação de uma criança pode também acarretar no comportamento de birra. O que tu Sim, acha? sim, sim, completamente, né? Assim, ela tá com medo,
né? O medo Emoção básica é medo. né? Então, assim, a ansiedade vem do medo, o medo de ficar só, o medo do novo, o medo de estar longe da minha mãe, o medo se a minha mãe vai voltar ou não, o medo que, né? Então, assim, a emoção básica que está ali é o medo. Então, esse medo, se ele não for, como você falou, entendido, explicado para a criança que talvez ele seja exagerado ou naquele momento talvez não seja cabido, né? Ou seja, eu vou voltar, você não vai ficar aqui na escola direto, você vai voltar para casa, a mamãe vem te pegar. Esse medo vai acarretar um desespero. E a criança, quando está nesse desespero, e geralmente a ansiedade de separação é essa criança pequenininha, né? Não é uma criança tão grande, é essa criança às vezes que está entrando no pré-escolar, 2, 3, 4 anos ali, ela vai usar o arsenal que ela tem. Muitas vezes vai ser a birra mesmo, dizer, não quero ficar aqui, me tira daqui, eu quero ir embora, né? Mas muitas vezes o que está ali aparenta uma raiva, né? Para quem está de fora, aparenta uma raiva que você está vendo uma criança se debater, existir, segurar no portão. Eu tenho criança que no colégio segura no Parece portão. algo agressivo. Ai, né? Mas na verdade, ela está morrendo de medo. Né? Então, assim, sai muito não quero, que parece a isso. raiva, né? Dá limite, mas na verdade Isso, não é, na verdade isso é uma não emoção é, primária. é o acolher, às É vezes o é medo. acolher, né? É você dizer assim, calma, eu entendo, você tá com medo, né? Mas a gente tá aqui, a gente tá junto, né? E aí é bom lembrar também que nesse caso da ansiedade de separação é muito importante a conduta também do colégio, se for no caso do colégio, né? Ou se for a casa de quem vai ficar na casa do vovô, da vovó, vai ficar na casa dos tios, que essas pessoas também saibam como acolher, né? E dizer, olha, eu entendo que tu tá preocupado se a tua mãe vai voltar ou não, que a mamãe foi trabalhar, mas olha, o tio tá aqui, o tio entende, o tio, né, sabe que não é fácil, vamos tentar ver como é que juntos a gente resolve isso, né? A gente tem que ser parceiro, né? A gente tem que ser parceiro da criança. Perfeito. Deixa eu te contar aqui, fizeram uma pergunta muito boa. A Ângela fez uma pergunta. E o tal do cantinho do pensamento, que em inglês eles chamam de time out, né? O que tu pensa sobre isso? Olha, eu acho que ele é uma coisa válida, mas eu gostaria muito de mudar o nome dele, né? Assim, eu acho que ele não deveria ser cantinho do pensamento, eu acho que ele deveria ser uma oportunidade da criança se acalmar. Da gente explicar para a criança de que ali não é uma punição, eu não estou te punindo, eu não estou te castigando, a gente não vai conseguir conversar enquanto você não se acalmar. Então, eu preciso que você se acalme. Então, levar para esse cantinho mais recolhido, mais calmo, né? Que aí não precisa ser aquela coisa tão aversiva como é, às vezes, no time out, aquela coisa totalmente livre de estímulo. Muito contrário, você pode criar um cantinho super aconchegante, né? Almofadinhas, coisas legais, de repente uma lâmpadazinha daquelas que a criança se distrai, porque o que a gente quer é que ele saia daquele padrão da birra, daquele descontrole emocional e sensorial, né? Porque tem uma hora que a criança fica até com um descontrole sensorial mesmo, e aí ele precisa se acalmar. Uma vez que ele se acalmar, aí sim você vai lá intervir. Porque não dá para intervir enquanto a birra está truando. Então, muitos pais têm uma ideia de que isso pode reforçar o comportamento de birra, mas na realidade não, é isso que você está dizendo, né? Não. Eu acredito que não, né? Eu acho que é muito pelo contrário. E aí, uma hora que você leva e ele se acalma, aí a gente vai refletir o que era aquilo ali. Por que você estava fazendo aquilo? Porque... Mas será que aquilo foi a melhor opção? Você se jogar no chão, você quebrar as coisas, aquilo é a melhor opção? Você pode me acessar de uma forma diferente, né? Mas como é que você vai ter essa conversa com a criança totalmente desorganizada? Então, primeiro a gente tem que acalmar essa criança. Então, eu não gosto do termo cantinho do pensamento, porque quase como se você estivesse castigando a criança para ir pensar. Né? É como se você está indo ali para pensar no que você fez. Vai lá pensar no que você fez. E ela com ódio. E eu ainda tenho que vir pensar no que eu fiz. Né? Eu pessoalmente e profissionalmente eu acho muito ruim, assim, muito ruim. Porque o que acontece é exatamente...
o time out que funciona, na realidade, ele é um momento positivo de regulação emocional. Mas tu pegar a criança e jogar numa cadeira sentada, não estou dizendo, tu vai ficar aí até tu te arrepender, eu fico pensando, que real arrependimento existe ali? E a emoção da criança, será que primeiro a gente deveria regular a emoção, validar ela se sentir acolhida e conectada, para que depois ela possa, que ela se sentiu bem conectada, se arrepender do que ela fez de errado? Exatamente. Não, e eu fico pensando, Paulo, assim, tu não faria, eu jamais faria com uma criança o que eu não faria com um adulto, né? Lógico. Se eu e meu marido, a gente tá brigando e ele fica brabo, eu vou fazer, vou pegar ele pela mão, vou jogar ele dentro de um quarto, agora tu vai deitar aí até tu pensar. Não Se a gente existe olhar como adultos, o que que a gente faz? Brigou com alguém, tá assim, tu sai, vai fazer uma coisa legal pra ti, vai trabalhar um pouquinho. Vai respirar, né? Vai respirar, vai se acalmar, vai se Isso. recompor. E eu acho que não reforça. Porque a criança sabe que ela vai ter que voltar para conversar sobre o problema, que ela vai ter que voltar para a situação. Então, não cria o reforçamento. Eu vou fazer birra só para ganhar o time out. Se você faz a coisa direitinho, não tem por que reforçar, né? Então, assim, se você realmente, o que você não pode é deixar a coisa ficar barata, né? Assim, ela fez aquilo e você deixa ela se acalmar e depois você não volta, não fala com ela, não explica, não faz um fechamento. Aí talvez sem querer você acabe reforçando. Eu faço isso e de repente eu vou ali pro meu cantinho da calma e o papai depois não vem falar comigo, não tem nada, não tem consequência, não tem nada, né? E aí pode ser que reforce, mas se você faz o processo direitinho, que é o depois voltar, conversar, essa reflexão, inclusive como você falou, ver se vai ter alguma consequência cabível ou não, daquelas que nós acordamos previamente, né? Daquelas que nós já tínhamos falado, você lembra que a gente conversou e você acabou fazendo, né? E agora, qual vai ser a sua consequência? Então, precisa ter esse momento para que não crie um reforçamento inadequado. Né? E para a gente ir fechando, a Ieda fez um comentário interessante ali. E quando o casal não concorda? Quando a gente tem duas pessoas que pensam diferente, que inclusive discordam dos processos, como é que tu vê? Tu tem isso na tua experiência? Demais, demais, infelizmente, né? Mas o que a gente tenta orientar os pais é justamente esses conceitos, né? Esses conceitos de dizer a importância da consistência e explicar o porquê que a consistência é bom. O que é que causa essa inconsistência em termos comportamentais? Porque é muito provável que essa criança vai entrar num condicionamento de reforço intermitente, né? E aí, por quê? Porque um reforça, o outro não. Aí, como um reforça e o outro não, tem horas que a minha birra dura 5 minutos e eu já ganho alguma coisa, com outros a birra dura 3 horas e às vezes eu nem ganho. E o que é que o reforço intermitente causa uma resistência comportamental. Então, essa criança vai ser mais difícil de mudar esse comportamento se a gente tem essa coisa maluca. Então, assim, eu consigo ter os pais mais aderentes ao tratamento quando a gente explica isso, né? Quando a gente chega e diz, olha, essa discordância de vocês só vai causar um prejuízo maior ainda para vocês. E essa birra provavelmente vai se perdurar ou até se intensificar. Né? Então, a gente tenta... É uma coisa de psicoeducação mesmo, de fazer essa parte bem direitinho com eles, para que eles entendam que essas divergências são muito contraprodutivas para ele. E que é lógico que os dois nunca vão pensar totalmente iguais, né? Mas ver se a gente consegue chegar num meio termo. Mais uma vez, os acordos. Vamos aqui fazer os acordos. Então, se a gente estiver discordando muito, como é que a gente vai lidar? A gente vai fazer isso na frente da criança? A gente vai ter a voz? Não, vamos sentar nós dois, casal, vamos conversar, vamos ver como é que a gente vai agir para depois entrar num consenso, né? Então, eu acho que tem que ter essas orientações para os pais para poder eles tentarem minimizar o efeito dessas discordâncias, porque senão só piora, né? A criança só vai entrar nesse lugar. Mais resistente. Minha última pergunta para ti, assim, gosto muito assim, de alguns textos do Skinner e a gente tem trabalhado muito com uma ideia de reforçamento interno, assim, ou o que a gente chama de motivacional, que na disciplina positiva fala muito da ideia do encorajamento por validação dos valores, né? Ou seja, tu poder ensinar a criança não porque ela faz um comportamento e ganha, né, uma balinha depois,
mas porque ela vai devagarzinho entendendo que aquilo é importante, assim, para Sim, si como pessoa, né? sim. Como tu falou do exemplo super bom ali, né? Ou seja, que a mamãe tá preocupada, não vai comer sorvete agora, que a mãe tá preocupada com a tua saúde alimentar. É, Então, isso eu iria te perguntar, como fazer para ajudar as crianças a não ficarem só reforçadas por esse reforçamento positivo clássico né, do ratinho esquileriano, mas sim por o reforçamento da sua própria motivação, do certo. entender o quanto aquele comportamento é importante para si, assim, faz sentido, para então poder continuar ele sem precisar necessariamente de um externo que está sempre, de alguma forma, criando algo e numa relação de dependência, né, com a criança. Isso, isso. Primeiramente, a gente tenta usar o mínimo possível desses que a gente chama de reforços artificiais, né? Então, a gente só usa, às Todos vezes, com os crianças muito pequenininhas, né? E olhe lá, a gente tenta usar o mínimo possível. Então, esse negócio de balinha, bombom, presente, essas coisas aí tem que ser usado com muita parcimônia, com muita cautela, né? Porque, às vezes, você vai ter digamos assim, acaba sendo um desserviço para a gente, porque depois Não, para e tirar, para é um enorme descontinuar, preconceito. depois é menor. Eu digo, é um enorme preconceito. Muitas pessoas que não conhecem a TCC acham que a gente fica dando balinha para as crianças quando elas fazem um bom comportamento. Exato, exato. E não é, isso é E mito, não é, gente. Isso é não é. mito. Muito pelo contrário, a gente sabe que isso pode causar, né, como você falou, O até oposto. o oposto, né? Você criar uma dependência. E na minha experiência, sabe, Eduardo, as crianças são tão espertas que os pais que tentam fazer isso, quando a gente vê, eu digo, nossa, quem está condicionando os pais é a criança. Né? Porque assim, a criança que chega e diz assim, eu faço isso se tu me der uma bala. Aí o pai tá bom. Né? E aí você viu, eu digo, olha, quem está no poder aqui não é mais o pai e a mãe, já é a criança que já está condicionando legal, né? Agora, nesse caso que você falou, eu acho que o importante é a gente ensinar para a criança, e a gente pode fazer isso, né? A sensação interna, que também é um reforço positivo. Então, por exemplo, no caso de estudar, o reforço positivo ele não precisa ser externo. Como a gente sabe que comportamento é tudo, o que a gente sente também é comportamento e também é consequência. Então, se você está estudando, por exemplo, em vez de ficar só dependente do pai ou da mãe elogiar, poxa, que legal, que bacana você fez. De quando a criança vem e dizer, olha, pai, eu fiz minha tarefa, legal, joia. Como foi que tu sentiu terminando tua tarefa? Joia, Tu muito ficou joia. orgulhoso? Dá um orgulho, não dá? Quando a gente sente, quando a gente consegue finalizar uma coisa que a gente queria fazer, é uma sensação boa. E aí a criança vai discriminando. É mesmo, né, pai? Eu me fiquei tão legal, me senti bem porque eu fui lá e terminei, consegui terminar. Com o passar do tempo, isso vai vir naturalmente. Na hora que ele estiver lá num projeto que ele concluir, ele vai dizer, uau, ele mesmo vai fazer, né? Que Isso vai fazer bom, bem. eu terminei, eu consegui, sem depender que alguém chegue e diga bom trabalho, legal, beleza, né? Ele mesmo vai conseguir fazer isso. Mas, mais uma vez, essa criança não vai aprender do nada. Isso é uma coisa que a gente precisa estar exercitando e falando e mostrando, né? Para que ele vá percebendo, poxa, que legal, é bacana tirar nota boa. Por que é bom tirar nota boa, né? É bom tirar nota boa, por quê? Porque eu consigo atingir meus objetivos com isso. Eu tenho, ou seja, é você ir dando essas questões mesmo dos valores, né? Eu acho que a gente se perdeu um pouquinho quando a gente, de ensinar ética, de ensinar falou, o que é certo, o que é errado. E quando a gente faz isso, eles mesmos vão se sentir orgulhosos, né? As forças pessoais, como a gente fala, né? Eu acho que a gente tem que estar fortalecendo Sim. muito as forças pessoais das crianças, né? E eles se sentirem, e Perfeito. com isso a gente tem autoestima. Se eu tenho autoestima, eu gosto do que eu faço. Então eu não dependo tanto da aprovação do outro, né? Eu não preciso que toda a vida me deem algum tipo de balinha ou algum tipo de elogio, porque eu sei que o que eu faço é legal, eu sei que eu me esforço, eu sei que eu sou uma pessoa empenhada, eu sei que eu sou uma pessoa dedicada. Nem sempre os resultados vão ser exatamente o que eu quero, mas eu sei que eu estou me esforçando. Eu Então, por isso eu consigo. me mantenho, eu Perfeito. consigo, e por isso eu me mantenho nesses comportamentos. Eu me Joia. mantenho no esforço, Paulo, eu preciso te interromper porque vai acabar o tempo. sem Tu não tem problema. ideia. Eu tô amando, adoraria. A pessoa acabou de perguntar sobre alimentação. Eu tô louco pra te perguntar, mas o
o Instagram tá me avisando aqui, ó, falta 1 minuto e meio, senão a gente não consegue. A gente pode fazer a parte 2, né? Parte Qualquer 2, coisa a gente faz, de tudo isso. a gente faz a parte 2 com os pontos aí que o pessoal pediu, aí a gente já vai Já. mais no alvo. Muito bom. Mas realmente eu preciso parar, porque senão a gente não consegue gravar no IGTV. E aí, isso que tu falou que foi brilhante, maravilhoso. Eu vou te dizer, eu vou passar a tua live para essa nossa live com coisas que tu disse para várias das pessoas que eu atendo. Mas eu preciso terminar, porque daí a gente fica gravado e aí isso fica disponível para qualquer pessoa, para quem está vendo, para qualquer pessoa que entre no nosso no Instagram da TMS. Então, só para a gente fechar, queria te agradecer do fundo do coração. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite carinhoso. Eu tinha maior live, só você para me fazer a Foi ótima, fala. A galera tá te amando, mandando coraçõezinhos, mandando palmas. Obrigada. Olha, eu vou te dizer, fiquei impressionado com a tua inteligência, com a tua, assim, ó, a eloquência excelente, cadência, tu explicou muito bem. Ficou muito legal. Só para fechar, quero só falar para todo mundo então, que a TMS é um modelo sistêmico e cognitivo criado por mim e pela professora Cláudia, e que a gente tem o nosso livro, tem a nossa página no Insta e no Face também. E a gente está lançando, a gente tem todo o nosso treinamento, mas a gente está lançando agora o nosso treinamento online, provavelmente no final do ano. Legal. Já terminamos todos os vídeos, estamos terminando de editar e vamos lançar para o pessoal do Brasil todo poder fazer. E a gente seguir com EAD e online. Lá do Canadá também, né? Eu posso fazer? Claro, inclusive a gente quer convidar vocês também, porque o pessoal que compra o EAD também vai estar ouvindo as aulas online.